Fala galera, beleza? Tudo à paz, pessoal? Voltamos com mais um vídeo literário. É isso aí. Depois de alguns anos. Faz tempo, hein? Um mês já, cara. Passou. Você que está acompanhando o canal, você viu que a gente mudou a dinâmica, né? Nós temos vídeo todas as terças-feiras no canal. Isso aí. Só que cada terça-feira é um vídeo diferente. Vocês não enjoaram do quadro. Quais são os quadros aí? Ó, nós temos o De Olho na Letra, nós temos o DG Responde, o Literatura e o DG Pan, e também temos o DG Cast, que também é convertido em vídeo aqui para vocês. Então significa que toda última semana do mês é cravada o podcast. É isso toda aí. última terça, né? Última terça toda do mês. última terça do mês. E nas outras, então, está sendo intercalado aí os quadros que o Jean falou. Isso aí. Nós vamos hoje apresentar esse livro, mas se você gostar desse livro, você precisa comprar ele pela Amazon. É isso aí, né? Compra pela Amazon, ajuda nós lá. A cada compra que você faz vai gerar uma pequena comissão para nós e nós queremos investir aí para que nós podemos crescer o canal. Primeiramente, nós queremos investir nos áudios, né? Quem sabe aí depois em umas câmeras melhores, profissional. Quem sabe talvez o do Grego não vai pra essa mania nova aí de DGCast aí numa mesa, né? Sentado ao vivo, conversando. Quem sabe? O futuro só pertence a Deus, não a nós, né? E a vocês também que podem nos ajudar. O nosso futuro depende de vocês, né? Não adianta nós vir toda terça-feira aqui disponibilizar um vídeo se vocês não dão feedback, não compartilham, não ajudam, se inscreve no canal, né? Então tudo isso depende de uma corrente aí para que as coisas podem crescer e melhorar para o do Grego. Né? Exato. Então o seu papel é compra pela Amazon se for comprar o livro, se inscreve, curte, compartilha o vídeo, porque você ajuda no canal a crescer. Compra pela Amazon, não falou como, né? Não falamos? Não falou. Oh, yeah. Você pode comprar através do nosso link, que é o www.amazon.com. Não. Já imaginou? Nós compramos o domínio da Amazon. É através do dogrego.com/Amazon. Faz tempo que nós não... Faz tempo. E você pode acessar o nosso site, que é o dogrego.com. Lá tem todos os nossos vídeos, podcasts, né? E lá no começo, assim, debaixo do layout, fica trocando as fotinhas, você compra aqui, você clica, você vai ser direcionado para o site da Amazon e com isso você pode comprar qualquer coisa lá para gerar uma pequena comissão para nós. Isso nós descobriu que as coisas caras, a Amazon não dá comissão. Verdade. Se você comprar o carro lá que o Jean tanto fala, não vai vir comissão. Não vai. Então compra o livrinho vem uma comissãozinha e você comprando sempre a gente vai conseguir aí fazer o nosso set aqui. E hoje nós vai ter um livro de gladiadores, né, cara? Nossa! Porrado, sim, cara. Fantástico. Sabe aquele livro de ficção, cara, que os caras dão soco na cara, sangue voa? É quase igual isso. E não são só dois, são três. São três. Porque o autor é outro gladiador também. Ele também, ele entra no meio, tem hora da briga aí. Ele fala que é uma coisa com outra, mas ele também tá no meio. É um triângulo amoroso aqui, cara. Você que está envolvido no assunto entre fé, ciência, religião e tudo mais, você deve ter ouvido falar de Alistair McGrath. Isso aí. É um dos maiores teólogos cientistas que nós temos atualmente. Ou sistemático, né? Porque também tem sistemática. Tá aqui no card, já apresentamos? O que esse cara não tem? Já apresentamos, sistemática. História filosófica e não lembro o quê. Teológica, história e filosófica. É isso aí. Tá aqui no card, se você ainda não viu. Olha, teologia sistemática deve ser uma graça da hora. Mas hoje nós vamos aqui, ó, nesse livrinho pequenininho, como você pode ver, mas que é de uma grandeza, sim, sabe, ímpar. C.S. Lewis, Richard Dawkins e o Sentido da Vida. Você, obviamente, já deve ter ouvido falar nesses dois caras, né? C.S. Lewis, aí se você entende o relacionamento entre ciência e religião, C.S. Lewis está do lado teísta. Isso aí. Né? E Richard Dawkins está do lado ateísta. Ateísta. E aí, o que Alistair fez nesse livro? Ele reuniu os argumentos dos dois e depois ele dá, obviamente, uma síntese. E colocou assim, briga. Exato. E ele faz, então, pensar a respeito do sentido da vida sobre os argumentos dos dois. Cara, esse livro aqui é muito legal. Vou dar uma dica pra vocês, que eu poderia ter feito isso antes, eu não fiz por preguiça, mas se você quer ir para essa área de estudar ciência, religião, sobre a questão do evolucionismo, todas essas coisas, eu aconselho o primeiro livro a você ler seja esse. Eu não li esse livro inteiro, e não foi o meu primeiro livro, mas depois lendo parte desse livro e estudando, eu acho que é o primeiro livro que você deve ler para começar para essa área, para você entender. Porque é um livro básico, é um livro que é mais simples, de reflexão, né? É mais reflexão, de simples leitura, e pelo menos você vai ter um norte como que funciona essa questão dentro das ciências com uma visão teísta e uma visão ateísta. A edição aqui fica por conta da Ultimato, né, que fez a edição desse livro. Nós vamos apresentar então os detalhes dessa maravilhosa obra aqui para vocês.
Eu achei fantástico essa capa porque ela mostra-se a questão do universo, assim... Não é Aurora Boreal? Pode ser, ou mas tem outro nome? Tem a ver com olhar para o céu, o infinito, Sim. sabe? E buscar sentido naquilo. Eu descobri esse tempo que tem 2 tipos de aurora. Tem a dois Aurora tipos. Boreal e tem a outra que tipo é no norte, mas no sul, assim. Então você falou isso, eu nunca vi essa Eu do fui sul. pesquisar aí. Mas antes da gente apresentar, Jean, gostaria de ler a contracapa aqui. Deixa eu virar certo pra gente não Uma perder. coisa muito importante que muitas vezes nós não fazemos. Então, porque aqui explica muito bem a proposta do livro. Veja, McGrath, aqui na verdade quem escreveu esse prefácio diz o seguinte, né? Não é nenhum prefácio, mas poderia ser. O que aconteceria no encontro entre duas figuras icônicas de Oxford, C.S. Lewis e Richard Dawkins? Por que duas figuras icônicas? Porque ambos foram professores em Oxford, cara, na Universidade de Oxford. E ele também é. E o Alistair McGrath também é. Falando C.S. Lewis, então, Manel, se você conhece nós, manda aquela série da C.S. Lewis pra nós. Não para de crescer aquela série, Não cara. cara. Eu comecei lá no começo, agora acabou o dinheiro, não deu pra continuar. Não é então, pois é. Veja, de um lado, o biólogo, ateu, celebridade e espécie de divindade da ciência para alguns, porque Richard Dawkins é exatamente isso. Tem gente que tem até uma estátua dele né, no quarto, cara, Com certeza. E de outro, o apologista e mais influente pensador cristão de sua época. Tem que falar de Narnia, cara. Se não falar que o cara escreveu Narnia, quem não conhece? Todo mundo acho que conhece Narnia, né? Talvez você não saiba que foi C.S. Lewis que escreveu. Isso aí, talvez você tá vendo aí. Infelizmente os filmes pararam, porque eu não sei. Se alguém sabe porque os filmes pararam de ser produzidos, comenta aí embaixo aí, porque eram muito bons os filmes. Aqui fala, escritores talentosos, né? Dawkins e Lewis lideravam os acadêmicos de Oxford em seus dias com uma invejável capacidade de comunicação e de facilitar a compreensão de ideias difíceis. Olha, você que conhece, obviamente, C.S. Lewis, o Jean falou de Narnia, você vê a capacidade que o cara tem realmente aqui como colocado de comunicação. Sim. E o Richard Dawkins não fica atrás. Richard Dawkins escreveu um dos grandes livros de Richard Dawkins, que é Deus no Delírio, que afinal ele promete derrubar a questão da existência de Deus. É um fiasco, desculpa, mas é um fiasco o argumento dele. Eu não posso falar porque eu não li, então... Mas ele escreveu um livro também que é muito bom, que chama O Gênio Egoísta, cara. Também é um calhamaço. E assim, o Richard Dawkins tem essa capacidade comunicativa de falar a respeito de ciência, mas de uma forma que seja uma forma que o leigo consegue entendê-lo, sabe? Sim. O problema do Richard Dawkins é o cientificismo, cara. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque ele faz afirmações que vão além da ciência, então ele acaba tropeçando aí. Mas, de fato, ele é um excelente comunicador também, assim como o Lewis foi, né? Porque Lewis já morreu e Dawkins ainda está vivo, né? Aqui, o que poderíamos aprender, então, comparando e contrastando as ideias de Richard Dawkins com as ideias de C.S. Lewis? Como eles podem nos ajudar a pensar sobre o sentido último da vida, sobre o nosso lugar e propósito no universo, ou sobre a fé e a existência de Deus, entre outras questões que sempre fascinaram a humanidade. Veja aqui que Alistair McGrath vai trazer algo, nos levar a pensar sobre o sentido da vida, e ele vai mostrar que o reducionismo e a limitação de Richard Dawkins com relação ao pensamento sobre o que de fato é a vida, não só explicar o porquê das coisas, o como das coisas, mas o porquê, deixa a desejar. É onde que Lewis entra, obviamente, que Alistair McGrath vai defender a visão de C.S. Lewis. Lembrando que McGrath escreveu, se eu não me engano, uma biografia de C.S. Lewis. Ele é um estudioso de C.S. Lewis, então fica aí, vale a pena, porque o cara realmente sabe do que está falando já. Isso aí. Então vamos aqui mostrar aqui os detalhes desse livro. E vou dar uma tarefa para vocês, não vale pesquisar no Google. Qual é o nome de C.S. Lewis? Todo mundo chama C.S. Lewis, né? Qual que é o nome de C.S. Lewis? Pode falar? Não, deixa o pessoal pesquisar lá. Não pode pesquisar, você tem que colocar aí e falar assim, eu sabia, e coloca o nome completo aí. Ninguém vai saber. Ó, livrinho pequeno então, tem 96 páginas, né? Uhum. E aqui é classificado, cadê aquela classificação de temas, cara? Porque a gente está trazendo como apologética aqui, né? Está aqui como filosofia, tá vendo? Religião e ciência, que está dentro da nossa playlist aqui. Sim. Bom, nós temos aqui então o sumário, ele é dividido aqui em 4 partes e uma conclusão. E sempre é apresentada a ideia que nós falamos, né? Argumento de Richard Dawkins, Isso. argumento de C.S. Lewis e uma síntese feita, uma reflexão pelo McGrath. Isso aí. Primeiro eu queria falar sobre os quadros completos, né? Por que o significado importa? Ele fala o quadro completo de Darwin, o darwinismo universal. É Dawkins, né? É Dawkins, né? Ele confunde mesmo, cara. Geralmente a gente confunde. Bate o olho. E depois fala sobre o quadro completo de Lewis, o cristianismo puro e simples. Então ele vai fazer explicar um pouquinho o que é o cristianismo puro e simples, né? Que é um livro do C.S. Lewis.
e o que o Dawkins acredita sobre o darwinismo universal. Essa ideia de quadro completo do McGrath, eu acho que é uma das sacadas mais inteligentes que eu já vi, cara. Sim. Porque ele vai dizer que... acho que tá aqui, cara. Posso abrir rapidinho? Tá aqui na página 24, quer ver? Ó? Eu até separei, cara, porque eu queria falar sobre isso. Ele fala assim, ó... Minha opinião é que todos nós precisamos de um quadro geral, ou seja, esse quadro completo do universo e de nós mesmos, mas nem a ciência e nem o cristianismo pode oferecer essa visão por si só. Olha só, a ciência, ela não me diz como ser uma boa pessoa. O cristianismo não me diz os valores constantes fundamentais da natureza. No entanto, ambos juntos oferecem um quadro completo. É preciso que lhe seja permitido enriquecer um ao outro. Então, o fato de Alistair McGrath ser um cientista, ao mesmo tempo que é um teólogo, ele enxerga a realidade nesse quadro completo. Ele olha como a ciência pode nos oferecer uma visão da realidade, mas também não podemos descartar como a teologia também nos traz uma visão em que a gente completa esse quadro. Eu acho que cada um faz parte do quadro. Se você arrancar um, você não conhece a obra completa. Exatamente. Não é à toa que a própria Bíblia, né, fala dos dois livros de Deus. Tanto o livro especial, a escritura, a Bíblia que nós temos, como o livro da natureza, que é tudo aquilo que Deus nos criou. Fez, né? Então, tipo assim, nós temos que ter esse quadro geral para nós ter um entendimento como Deus age, como o universo funciona e por que nós estamos aqui, né? Tem um livro do Alistair McGrath que a gente também vai apresentar no futuro aqui, chama A Ciência de Deus. Sim. E lá, ele se utilizando de um argumento de um outro pensador, que eu esqueci o nome, ele vai falar sobre uma questão chama estratificação da realidade. Na ideia de que a realidade ela não pode cair num reducionismo onde somente uma determinada parte da realidade consegue explicar o todo. Então é necessário que, por exemplo, você não pode reduzir a física à química, ou a química à física, ou a biologia à física e à química. Cada uma dessas entidades consegue explicar uma parte da realidade. Isso. E a teologia, que ele propõe a desenvolver uma teologia científica, também existe para poder explicar outra parte da realidade na qual a ciência não consegue explicar. Daí essa ideia de quadros completos, né? Capítulo 2. Crença fundamentada. Fé, prova e evidência. Aí ele traz o argumento do C.S. Lewis, ajustando as coisas, Richard Dawkins, ciência e evidência. É interessante, cara, e sempre está terminando, né, com uma reflexão sobre os dois argumentos. Nesse capítulo também é interessante porque o Richard Dawkins, como eu falei no começo, ele faz algumas afirmações que acabam ultrapassando aí os limites da ciência. Sim. No caso aqui, às vezes ele julga como, tipo assim, se não há uma explicação, se não há uma evidência, logo isso não existe. Ele cai já naquilo que a gente está estudando basicamente no positivismo. Sim. Que se aquele fato não pode ser falseável, logo ele não é científico. Porém, isso é um problema, porque tanto a teoria da evolução como a teoria das cordas, por exemplo, elas não podem ser testadas e ser falseadas, e elas são consideradas como excelentes teorias científicas hoje. Sim. Então o Richard Dawkins ultrapassa um pouco, sabe? Ele cai no cientificismo, que é a ideia de que a ciência pode explicar absolutamente tudo e todas as coisas. Não é bem por aí. Aquilo é verdade e acabou, não tem... Exato. Então por isso que às vezes quando o Dawkins afirma categoricamente que Deus não existe, isso é uma afirmação de fé. Sim. Porque ele também não tem evidências para isso. Por isso que o McGrath foi muito inteligente em colocar fé, prova e evidência, porque prova nem o lado teísta, nem o lado ateísta tem. Isso. Né? Possui evidências, obviamente, e ambos eles também possuem fé, de algumas afirmações que é feito. Você pensa na matéria escura, por exemplo. Você pensa nos quarks, nos átomos, elétrons. Mano, isso aí são... Eu não quero ser um antirrealista aqui. Mas são coisas que, de fato, a gente não observou ali. Sim. Como uma entidade de fato. E a gente acredita nisso porque é a melhor explicação que nós temos. Inclusive, cara, é um dos detalhes de Alistair McGrath de trazer essa questão de análise científica com a inferência a melhor explicação. O que melhor explica o quadro da realidade? Né? Isso aí, uma coisa eu descobri, a ciência pode falar que ela é verdadeira, aquilo é verdadeira, até alguém vir contestar aquilo. Exato. Agora, para Dawkins, ele vai falar que aquilo é verdadeiro e verdadeiro absoluto. É. Pode ser que talvez o darwinismo caia em terra em algum momento da história? Pode ser. Pode ser que descobre algum fato e fala que no evolucionismo não foi dessa forma que aconteceu. Sim. Pode ser de outra forma. Então a teoria de Darwin vai parar de existir, vai ser só um estudo do que aconteceu e aquilo não vai ser mais uma teoria, vai cair para uma hipótese. Atualmente, hoje, ela é a melhor teoria que explica melhor as evidências, né, da diversidade de espécies que nós temos. É uma coisa que o pessoal não entende, tipo assim, eu também não entendia, né, que dentro da ciência existe hipótese, teoria
e lê, né? E pode ser tudo aquilo que você pensa que pode ser verdadeiro. Teoria é quando você consegue comprovar de uma certa forma, até onde é possível, que aquilo seja verdadeiro. Você tem um bom conjunto de evidências que mostram realmente que aquilo é de E fato. lê é quando aquilo realmente eles confirmaram que uma teoria é lei. Tipo a lei de Newton, a gravidade, a teoria da relatividade gravitacional de Einstein. São coisas que foram comprovadas e isso se tornou lei. Você não dorme duvidando se o sol amanhã vai realmente estar no lugar que está lá. É uma coisa que... É uma coisa. Né? Então é assim que funciona dentro da ciência. Até aquilo se tornar lei, que ela pode ser derrubada a qualquer momento, né? Então, Capítulo 3, então, já. Deus existe? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Dawkins vai falar que Deus como uma ilusão e sem provas. E Lewis vai falar que Deus como um desejo do coração. Interessante porque o Dawkins escreveu um livro exatamente sobre isso. Deus, um delírio, né? Uma ilusão. Quem acredita em Deus... Rapaz, ele descasca naquele livrinho dele, hein? Ele descasca os teístas. São coisas que eu não consigo provar para ninguém que Deus existe. Não consegue. Eu sou um cristão. Se uma hora você for falar com uma pessoa, não tem como você falar Deus existe. Nós conseguimos hoje falar de Jesus. Que Jesus realmente existiu, que foi um homem, o que aconteceu, né? Mas algo dentro de nós, com o Espírito Santo, ele que vem e nos dá essa fé para nós poder acreditar. Então é muito difícil um ateu querer debater com algo que não tem. Né? E dadas as evidências, né? Nós temos boas razões para acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que de fato ele era Deus. Sim. Então, entende? Mas obviamente consegue provar de fato? Não consegue. Não temos essa prova específica. Agora que tudo partiu de um princípio de alguém realmente arquitetou como existiu, hoje a ciência faz muito mais evidência para isso do que tudo aconteceu do nada. Olha, se a gente coloca as evidências na mesa, é muito mais plausível a ideia de um criador do que isso ter acontecido meramente por simples acaso, né? Eu sei que acaso não é a palavra certa aqui, mas só colocando de forma simplista. Sem interferência sem de propósito, isso. Né? Sem propósito, sem finalidade. E aqui Lewis como um desejo do coração, né? Porque obviamente isso aqui é o senso divinitate de João Calvino, né, cara? Tipo, todo mundo, cara, no fundo tem aquela sensação do divino. C.S. Lewis escreve muito isso em Cristianismo Puro e Simples. Você busca as coisas nessa vida e apesar de você alcançá-la, aquele vazio não é preenchido. Ou seja, existe algo que está além dessa vida para nós, sabe? E também, muitas vezes, nós colocamos objetos, pessoas, emoções como o nosso próprio Deus. Nós temos um podcast, eu não lembro agora o episódio. A idolatria do coração. Idolatria do coração, não lembro o número, o Rafael vai pôr no card aqui. Mas lá nós vamos falar dessa questão, dessa idolatria que o ser humano tem, onde ele busca o Deus falso para substituir o Deus verdadeiro. Então qualquer pessoa, ela quer buscar um Deus para poder suprir o desejo, a vontade dela. E aqui então, nós no último capítulo fala um pouquinho de antropologia, né? Sim. Natureza humana, o que nós somos, o que somos nós. Dawkins aqui dançando a música do DNA. E Dawkins ele fala bastante a respeito dos genes, dos memes, né? E como nós somos apenas constituição material do nosso DNA. E aqui é uma questão que não me desce muito, sabe? Porque se de fato nós somos meros resultados de uma junção de átomos e moléculas e tal, obviamente que como eu posso acreditar então que a minha razão ela está correta se eu não tenho um fundamento de nada? Sim. Porque se tudo é por acaso, eu não tenho como ter uma base para acreditar que de fato o materialismo é verdadeiro. Me parece autodestrutivo. A gente não vai desenvolver isso porque não tem sentido aqui, né, por causa do livro, mas, sabe, fico pensando nisso. E aqui, Lewis ansiando por uma verdadeira pátria, novamente. Esse desejo de que algo está errado com esse mundo, cara. Sim. De que isso não era para ser do jeito que é. A gente tem essa sensação de que tem algo errado aqui. Sim. Não tem a justiça que nós gostaríamos que tivesse no mundo. Exato. Né? Então, é uma busca que o ser humano tem, sabe? Que não dá para explicar só com fatores materiais. Sim. Daí a ideia do Alistair McGrath de tentar pensar de uma forma mais completa. Ele dá um exemplo muito legal num dos livros dele aí, que é o exemplo de um colar de pérolas, por exemplo. Você tem várias pérolas jogadas, mas quando você passa um fio entre elas, e esse fio é a explicação mais plausível, aí se junta todas aquelas pérolas e aí começa a ficar coerente. Sabe, interessante. E aí tem a conclusão, então, né? A busca por significado, algumas notas e indicações aí. Isso aí. É um livro bem
pequeno, né? Ele tem uma boa divisão, tem uma letra grande, Cara, é gostoso uma margem de ler. legal assim para você poder estudar. Ele está bem dividido com alguns tópicos, né? Os tópicos que estão lá estão aqui em negrito, em caixa alta. Então é bem legal aí para vocês poder aprender um pouquinho mais sobre isso e entrar nesse campo aí que é muito grande, né? É um livro que os capítulos são curtinhos, então dá para você ler com calma. Dá para ler com calma. Bem legal. É bem legal. Então, se você tem vontade aí de entender um pouquinho mais sobre essa área de ciência, fica ligado aqui no do grego, que nós vamos apresentar muitos livros ainda sobre isso, né? E lembrar que só ciência não é só falar de ciência, né? Entra a apologética, entra a filosofia, e então tudo isso é um aglomerado de informações que você precisa, ao decorrer do tempo, estudar para você poder entender o propósito da ciência, na verdade, né? Isso aí. Bom, comigo e com o Jean aqui, até o mês que vem. Até o mês que vem. Até o próximo vídeo literário. E o próximo aí é o quê? Próximo vem o podcast. Podcast aí. Podcast aí que vai sendo gravado aí, já sobre o quarto tema, sobre o ponto do calvinismo, vai falar sobre graça irresistível aí. Se você não está acompanhando... Chamada eficaz, como alguns gostam de chamar. A gente está desenvolvendo a série Os 5 Pontos do Calvinismo. Isso já aí. gravamos 3 episódios, o quarto sai aí na semana que vem, então fica ligado que essa série tá bem legal. Isso aí. Valeu? Beleza, pessoal?